estamos no segundo episódio do programa Força da Mulher. Hoje vamos conversar sobre famílias atípicas, aproveitando que estamos no mês de Abril Azul, mês de conscientização do autismo. Vamos ver quem são nossas convidadas hoje? Olá, gente, bom dia, sou Kelly da Paz. Olá, gente, estou aqui, vou estar sempre com vocês em todos os programas. Mônica Albuquerque, assistente social. Olá, me chamo Lívia Martins, sou mãe atípica e artista plástica e escritora e artesã. Na sexta-feira, nós realizamos uma ação social aqui na Defensoria e contamos com essas grandes parceiras. Foi dia de prestar assessoria e atendimento jurídico às grandes demandas na área de pessoas com deficiência são educação e saúde. Além da orientação e do atendimento jurídico, nossas parceiras estavam aqui com outros trabalhos também. Tivemos uma roda de conversa com o dentista, com a nossa pediatra e tivemos uma apresentação da APAI, que, aliás, Kelly, tu estás de parabéns pelo trabalho. Nossa artista, gente, tá maravilhoso o trabalho, viu? A equipe é excepcional, assim, um trabalho maravilhoso. O resultado está sendo gratificante, sabe? Muito bom. Muito bom. E eu vou te perguntar aí um pouco sobre como funciona a APAI, como que é a rotina, como que as pessoas que estão nos ouvindo podem conseguir uma vaga lá, tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco. Além disso, tivemos também nossas parceiras cuidando das mamães atípicas. Então, pintura de unha, limpeza de pele, massagem, escuta reservada, que estavam sendo realizadas aqui na Defensoria. Então, hoje a gente está aqui com a Lívia, com a Kelly, a Mônica sempre aqui. E eu queria falar um pouquinho, Lívia, se tu pudesse compartilhar com a gente sobre como é que é o início dessa jornada, quando a gente descobre, identifica que o nosso filho tem o espectro. Como é que foi para ti? Como é que tu vivenciou isso? Para mim, eu acho que a maior dificuldade foi não de aceitação, porque assim que eu vi que ele tinha uma dificuldade, eu pensei, vamos tentar solucionar essa dificuldade, né? Mas a gente sabe que tem muitas mães que passam pelo período de luto, e é super normal, né? Daquela criança que foi idealizada e a mãe tem aquele processo, né? De aceitação, de entendimento, né? E acho que a gente vai evoluindo com eles, né? Então, para mim, assim que eu recebi o diagnóstico, acho que a minha maior dificuldade foi de entender como seria o mundo para ele, das dificuldades que ele passaria, né? Porque a gente sabe que é muito difícil para eles, então eu fiquei assim, aflita pelas dificuldades que ele enfrentaria. Mas a gente foi evoluindo, meu mais velho tem um diagnóstico acho que cerca de 10 anos, né? Ele agora está com 14 anos, eu tenho um no meio que também é autista, e então eu acho que é isso, a maior dificuldade é essa, mas assim, o pouco que eu vivi com ele até hoje, o meu conselho para as mães que estão recebendo o diagnóstico agora seria isso: partir para cima das dificuldades que a criança apresenta e tentar saná-las. O resto, né, tanto a criança vai se desenvolvendo quanto a gente também, e a gente vai aprendendo a lidar com aquelas especificidades, né? O que eu vejo, assim, que em muitos casos, a mãe acaba se tornando uma especialista do filho, né? Então, a mãe acaba sendo um pouco, acho que a Kelly também, né, sabe muito bem disso. A mãe acaba se dedicando tanto de forma integral que a mãe acaba se tornando um pouco terapeuta, um pouco psicóloga, professora. Sim, tudo aquilo que a gente já tem no nosso universo como mãe típica, como mãe atípica, parece que isso triplica, ou enfim. Então, a gente vai se desenvolvendo junto com eles. Que idade que tinha o teu filho, Lívia? Quando recebeu o diagnóstico? Olha, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de diagnóstico, né? Mas quando ele recebeu, ele tinha 3 anos de idade. Lívia, com que idade do teu filho vocês chegaram a um diagnóstico? E nos diz também, tu que
foi buscar, tu que foste buscar um médico? Como é que foi essa situação do diagnóstico? Eu tenho duas crianças no espectro, né? O meu mais velho recebeu o diagnóstico por volta dos 3 anos de idade. Só que antigamente a gente tinha, por parte de alguns profissionais, um pensamento. Hoje em dia a gente tem uma facilidade maior ao acesso ao diagnóstico, né? Mas antigamente existia um pensamento de espera, que é menino, demora a falar, menino demora mais a se desenvolver. Então, com isso, acho que a gente perdeu um pouquinho de tempo, mas conseguiu ajudá-la a se desenvolver. Mas, assim, eu procurei ajuda porque o meu filho teve foi um quadro bem específico, assim, bem característico mesmo. Ele teve um desenvolvimento todo dentro do esperado, né? Os marcos do desenvolvimento todos dentro da idade esperada, porém ele teve um momento que ele parou. Então ele parou de interagir, ele parou de falar, ele estava começando já a falar mamãe, água, então ele parou totalmente. A gente jogava uma bola para ele, ele não interagia mais, não tinha mais o riso social, não tinha mais o olho no olho, não tinha mais a gente chamar e ele responder, ele interagir. Então, como ele deu essa travada, ele parou totalmente, foi onde a gente começou a buscar, né? E aí a médica me deu o diagnóstico do autismo, né? E a partir daí, assim, a gente começou a procurar meios para poder estimulá-lo, ajudar a desenvolver. E por volta dos 3 anos, ele voltou, no início de estimulação, ele voltou a falar. A primeira palavra dele foi mamãe, mas a primeira palavra dele, quando ele voltou a falar, foi vovô. E isso para mim é muito significativo, porque meu pai foi muito participativo, assim, né, na nossa vida. Então, assim, para as mães, notem, assim, o desenvolvimento do seu filho, né, a questão da fala, da interação. Acho que esses são os principais sinais aí para se notar. Se tem alguma coisa que está fugindo do padrão, é melhor você pecar pelo excesso, né, do que dizê-lo, do que pela falta dele. Então é melhor você levar o seu filho no médico com uma suspeita de mãe, aquela coisa de mãe, do que você, de repente, ser negligente com aquilo que o teu coração está falando. Se você acha que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento do seu filho, vale a pena você investigar. É melhor você chegar lá e o médico falar que não tem nada, do que você não procurar ajuda, né? Perfeito. Mônica, e você recebe mães que observam isso, que buscam diagnóstico? Como é que é esse momento? Isso, esse momento, o que acontece? Muitas das vezes elas ficam preocupadas, né? Porque elas não conseguem entender, assim, as dificuldades, né? Que elas observam e às vezes elas acham que qualquer coisinha pode ser um quadro que eu preciso estar no hospital, olha, eu não entendo, ele não está falando, mas por que ela vai lá nos procurar? Porque elas não conseguem entender como é que funciona a nossa rede de apoio, gente. E é isso que é importante. A rede de apoio aqui no nosso município, mãe, ela começa da seguinte forma. Primeiro de tudo, vocês precisam procurar a rede CIS, que hoje a gente está trabalhando com a Casa Rosa e a Casa Amarela. Lá a gente tem a equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe em melhor explicação e esclarecimento? Seria a psicoterapia, seria o neuropediatra, o pedagogo, porque para a gente ter a noção de qualquer tipo de avaliação, a gente precisa passar por, no mínimo, esses 3 profissionais. E agora, eu tenho certeza que a nossa rede vai ficar cada vez mais completa, porque a gente está lutando por isso, tá? Porque a gente precisa desse trabalho lindo, que é o trabalho com essa equipe. Então, para qualquer tipo, você não precisa pensar, meu filho tem. A gente não sabe de nada. Acima de tudo, sabe, doutora, é a avaliação. E essa avaliação, vocês podem estar me buscando na rede pública, no hospital municipal, e eu vou estar sempre orientando vocês. E acima de tudo, mãe, é o amor. O amor que a gente tem
o amor que nós, mães, temos, esse é o primordial. Aí é o início de tudo, tá? Podem contar comigo, estamos juntas. É a aceitação, né? Sim. Como é que é a aceitação? Aceitação, A gente aceita o o amor, caso, aí nós aceitar, começamos a compreender, exatamente, né? a buscar, né? Exatamente. A entender os profissionais, o respeito com o profissional, porque eu acho que isso, né? Porque muitas das vezes a gente está tão perdida e a gente está tão violentada, porque quando a gente recebe essa notícia, né? Porque no primeiro momento é uma notícia pra gente, né? Aí você fica tão assim perdido, meu Deus, por que comigo? Por que eu? Né? Meu filho, aí você culpa Deus, você culpa tudo. Não, isso. Aí você vai procurar o profissional, o profissional tá lá doido para te ajudar, com boa vontade, mas você está tão machucado que você Sozinha. acaba machucando o profissional Se e não deixa só. ele trabalhar. Isso é horrível, porque demora. Sim. Aí até a gente, né, acalmar, entender que você está ali para ajudar seu filho, já perdemos tempo. Sim. E, Kelly, essa tua fala vem como coordenadora da PAI. Tu nota que as mães, às vezes, chegam machucadas. Sim, doutora, vem um pouquinho assim como mãe mesmo, porque comigo foi assim, né? Comigo foi assim, eu tenho um filho com 20 anos e o meu primeiro momento foi assim também, né? E eu vejo que as mães chegam assim na PAI, entendeu? Elas chegam dessa forma mesmo porque elas querem a cura, elas querem ajuda e já querem imediato, já chegam chorando, já chegam gritando e acham que no momento que a gente ofereceu o atendimento, a criança já vai ter a cura, né? Então, é bem assim, bem complicado pra gente como mãe. Kelly, quais são os serviços que a PAI presta hoje? Hoje nós temos a psicologia, a estimulação pedagógica, que na estimulação, no pedagógico, lá tem a alfabetização, tem a estimulação, tem as oficinas, né? Que é de arte, de dança, música. Também tem os atendimentos de capoeira, né? Tem umas oficinas legais acontecendo nessa área, né, da educação, e a psicologia, que é o que a gente também tem bastante atendimento nessa área, principalmente com a família, né? E a assistente social lá hoje também está fazendo um trabalho legal, sabe? A Fabiana está fazendo uma diferença muito boa. Ela é boa, né? Tivemos uma queda de luz, já estamos de volta. Kelly, tu falaste dos serviços da APAI. E se tiver alguma família aqui interessada em obter uma vaga para ter esse acompanhamento, qual é o procedimento? Eu sei que a demanda é muito maior que o número de vagas. Sim, verdade. Hoje a PAI está atendendo cerca de 160, 180, eu não tenho o número exato. Então, realmente, a vaga já está bem completa. Mas pode procurar a instituição, né? O que leva? Tem que ter um encaminhamento do neuro. Tem que ter um laudo fechado. Sim, porque não tem como a gente trabalhar no escuro, sabe? Aconteceu a semana de ter uma procura lá e veio com um diagnóstico dado por uma profissional, médica, mas não era neuro. E a gente não tem como atender, porque a gente precisa saber aonde nós vamos atingir, a que ponto, e a gente tem que ter uma segurança do neuro, né? Então, tem que ter o laudo do neurologista e os demais documentos da criança e da família. E chegando lá, ela é recebida pela Fabiana, nossa assistente social, e também pela Yara, nossa coordenadora pedagógica. E junto com esse laudo, eles conseguem encaminhar para os setores, né, que pode precisar naquele momento. Perfeito. Obrigada, Kelly. A gente vai fazer um intervalo e já retornamos. Estamos aqui mais uma vez no bairro Jabaquara, né? Desde o nosso início de governo, estamos com diversas ações aqui no bairro do Jabaquara. Nesse momento estou aqui no Largo de Tiradentes,
E nós estamos fazendo aqui a canalização e também a urbanização desse espaço de lazer que, na verdade, vai ser uma praça aqui do bairro de Jabaquara. Dando continuidade, estamos aqui na Avenida 22 de Abril, no bairro de Jabaquara, onde estamos fazendo toda a canalização, drenagem e, em breve, a pavimentação dessa via importante para o município. Estaremos também presentes no seu bairro, levando ações, levando obras e muito mais melhoria para a população de Paraty. Como eu disse, recebemos hoje na Defensoria Pública de Paraty a Tenente Ana para falar sobre a violência contra as mulheres. Tenente Ana, teve uma parte da sua fala que me tocou bastante, a questão do início da violência, a violência psicológica como início da violência. Como assim? Doutora, primeiramente quero agradecer o convite. O início da violência começa com a violência psicológica. A maior parte das assistidas, das vítimas, não tem noção que é o início do ciclo dessa violência, chegando na violência física. As mulheres já têm que conscientizar que é um ciclo que inicia psicologicamente. O que é psicologicamente? Você não vai dar certo, você não vai conseguir. Então, a gente vê que é um ciclo que vai iniciando e vai aumentando. Então, vocês, mulheres, prestem atenção quando vocês receberem esses comentários. É a opinião dele, é uma opinião, ele não estava bem, não é nada disso. Isso aí é violência. E inicia assim, discretamente. Presta atenção em cada fala, não deixa passar. Hoje ele não está bem, deixa para lá. Não é, porque vai chegar a violência física e a morte. Então, mulheres, a gente aqui com a Patrulha Maria da Penha, com esse convite da doutora da Defensoria, aqui em Paraty, estamos divulgando essa palestra. Para quê? Para iniciar agora o início de conscientização e prevenção, porque está muito alto os índices de violência contra as mulheres. Então, vamos agora em Paraty, com essa parceria, nova parceria aqui em Paraty. As mulheres de Paraty terão todo o conhecimento do que são os tipos de violência e os direitos e aonde recorrer. Primeiro, está sofrendo a violência 190, porque a segunda CIPM é responsável por todo o policiamento e atende o mais rápido possível. Segundo, fez o registro na delegacia, vai ser encaminhada uma medida protetiva. Aí sim, ela vai ser encaminhada, sim, ela vai procurar a defensoria, que vai acompanhar desde a investigação policial até o processo. Ela não vai estar sozinha. Mulher, você não está sozinha. Em Paraty, você não está sozinha. Tem toda uma rede de proteção para te atender. Tenente, em um caso de urgência, a mulher se vê em situação de perigo, o que ela deve fazer? Quem que ela pode procurar? Na urgência, no calor das emoções, no flagrante, ligar para 190, que uma patrulha vai ser designada para atender essa mulher o mais rápido possível. E quando a mulher não consegue ligar, porque o agressor está do lado, o que essa mulher pode fazer? Ela liga para a patrulha, o que ela poderia dizer? O que a gente orienta? Isso já é um ciclo já repetitivo. Ela tem que formar uma rede de acolhimento. Uma vizinha, um parente, ficar atento a qualquer movimentação estranha, Essa mulher, ela tem que começar... Quando ela se sentir que já está nesse ciclo de violência, ela forma uma rede próxima, uma rede que se chama rede de acolhimento. Uma vizinha, um parente mais próximo. Porque em todos os casos ela vai conseguir ligar o 190. Porque a primeira coisa que o agressor faz é tomar o celular e quebrar o celular. Então ela começa o quê? A gritar, a pedir socorro, porque já a rede de proteção, a rede de acolhimento que ela formou, já vai ficar atenta para atender ela, socorrer ela. Estamos de volta. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Lívia. Sobre a tua rotina como mãe, que desafios e que alegrias tu enfrenta, Lívia? Vou começar pelas alegrias, então. A alegria que eu tenho é difícil falar assim, se emocionar. De ter, assim,
ser uma pessoa melhor em função de ter meus filhos, né? A luta é muito grande, né? A Kelly sabe que também é mãe atípica. A luta é grande, mas assim, não se compara o amor, o carinho e tudo que a gente recebe de bom e aquilo que a gente se desenvolve junto com eles. Então, as minhas alegrias são essas, um amor incondicional, né? Eu acho que seria isso, o amor que eles me dão, a força que eles me dão para continuar a cada dia. Eu acho que seria isso. E força para lutar não só por eles, mas pelos de outros também, porque eu acho que aquilo que a gente faz influi, impacta na vida deles, mas na vida de outros também. Os desafios são bem difíceis, assim. Meu filho mais velho é um suporte 2, né? Mas não chega a ser severo, porém a gente entende que mesmo aquilo que antigamente era chamado um autismo leve, não é leve para ninguém, não é leve para ele, também não é leve para mim como mãe. Então, assim, quando tem crises, né, a gente vive e acaba vivendo em função deles. Então, quando não está bem, quando tem crise, a gente não dorme, né, fica ali. O que são essas crises? Crises, agitação, né, e aí pode ser agitação. No caso do meu filho, é mais mental do que agitação física, né? Mas às vezes ele passou por fases, né? Tinha fases que ele tinha períodos de autoagressão e de agressão com outros no início do diagnóstico. Hoje em dia, a agitação dele é mais mental. Ele diz que a cabeça dele não para, então ele fica com aqueles pensamentos intrusivos, muitos pensamentos que ele não consegue controlar. Então, aquilo ali, ele não dorme. Então, ele não dorme, ninguém da casa consegue dormir muitas vezes, entendeu? Então, assim, são coisas que as mães atípicas sabem que passam, mas, assim, às vezes a sociedade não sabe. Que tu não dormiu aquela noite todinha para cuidar do teu filho, né? Então, assim, é bem desgastante. Então, essas crises são, assim, às vezes agressividade, às vezes uma inflexibilidade, né? De não compreender que aquilo ali não pode naquele momento. Enfim. Seria isso, essa agitação, né? E tem aquelas crises realmente que é onde ele passa mal, né? Onde ele fica, que são esses momentos que tem essa severidade maior. E fora os períodos de crise, tem todos os desafios de, às vezes, sair para socializar, né? Nem sempre a gente consegue, a gente tenta, nem sempre consegue. Os outros desafios a gente vai tentando, né, melhorar, vai tentando auxiliá-lo. Por exemplo, ele agora é um adolescente, né? Então a gente passa por todos esses desafios. Eu sinto que eu vou meio que crescendo junto com ele, porque eu tinha um bebê, ajudei na evolução desse bebê, depois eu tinha uma criança, fui ajudando na evolução. Agora eu tenho um adolescente, a Kelly tá com, né, um jovem adulto aí. Então a gente vai evoluindo com eles, né? Então, nada prepara a gente como mãe, a gente vai se desenvolvendo com eles. Então, acho que os desafios vão se apresentando assim. Eu não sei se esqueci de algo, assim, mas acho que é isso. No dia a dia, a gente vai... acho que os leões vão aparecendo aí por dia, a gente vai tentando, né? Às vezes a gente mata um leão por dia, às vezes a gente faz amizade com ele, e assim a gente vai vivendo. Lívia, eu achei lindo que tu começou pelas alegrias e que tu falou que a grande alegria é tu ser cada vez melhor. A Lívia é uma baita parceira da Defensoria, ela se faz presente nos eventos, ela incentiva os eventos, faz lembrancinhas bonitas, estava no Dia das Mulheres com a gente, estava agora no Cuidando de Quem Cuida. Então, tu é uma pessoa que eu admiro muito, Lívia. Muito bom estar te ouvindo aqui. Mônica, a Lívia falou de alguns desafios, falou da questão das crises. Tu identificas outros tipos de desafios na tua rotina quando tu recebe a mãezinha, quando ela chega no sistema de saúde? Então, no sistema de saúde, como a Lívia colocou, a gente está recebendo as mãezinhas, doutora, crianças que, pelo amor, elas chegam, pelo amor de Deus, o meu filho está há dias sem dormir. O meu filho, Mônica, ele está batendo a cabeça na parede, ele está se jogando no chão, ele está girando, ele está
se sacode, me agarra com força e, tipo, o que elas colocam, doutora? É como se a criança, gente, estivesse pedindo ajuda, socorro. E elas, no desespero, elas não conseguem entender realmente o que é isso. Então, como nós estamos participando da rede e a gente tem noção de que tudo isso precisa o quê? De cuidado. A primeira coisa que eu faço é tentar já manter o contato com o grupo, né, multidisciplinar, e tentar agir o mais rápido possível para que essa mãe, para que essa criança consiga um atendimento e consiga estar com seu direito garantido na nossa sociedade, que é o que a gente precisa estar fazendo. E vocês, mães, precisam somente de esclarecimento. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo, gente, de dificuldade, eu quero que vocês procurem a gente. Me procura na saúde, me procura no hospital e a gente vai estar aí, junto com o Kellys, junto com Defensoria, a gente vai estar aí para ajudá-las. Estamos sempre juntas. Kellys, eu moro em Paraty tem pouco mais de 2 anos e meio. E às vezes eu tenho a sensação de que são várias cidades em uma só. Então tem regiões com determinadas características, temos nossa região costeira, temos quilombo, comunidades caiçaras, a parte mais da cidade. O que tu identificas no acesso na APAI? É difícil para algumas regiões? É diferente? Em todo lugar desse tem uma pessoa com deficiência. E assim, Paraty eu vejo muito. Em 2013, quando a Eda estava à frente da APAI, eu fiz um levantamento e tinha muita pessoa na costeira. Na costeira era onde tinha gente, a gente olhava assim, eu não sei porquê, mas tinha uma quantidade que até, gente, eu preciso levar atendimento para o público, sabe? Porque não tinha como aquela família trazer, entendeu? São pessoas não alcançadas. Exatamente, e ali não tem atendimento. Não sei se está tendo agora, porque não tem acompanhado. Hoje, por exemplo, a APAI só acompanha um cadeirante do Mongaguá, que ele só vem também quando os pais conseguem trazer. Parece que eles estão morando na cidade agora, ficam uns dias, aí conseguem na APAI 2 vezes, eu acho, na semana. Então, eu acho... Aí começamos um trabalho em 2014 da APAI Volante. APAI Volante? APAI Volante, porque assim, eu cheguei assim, falei, gente... Existe ainda? Não. Não? Puxa! Não tem mais. Conta aí pra gente Mas o era que um é APAI sonho Volante. que voltasse, sabe? Nós começamos uma conversa com o secretário na época, e aí o que acontecia? A APAI levava os profissionais e o secretário de saúde nos oferecia uma ajuda de combustível. E eu peguei um morador na época da costeira e ele fazia com o barquinho dele. Né? A gente conseguia atender aí 2 vezes por semana na costeira. Sabe? Uma semana a gente estava no Mongaguá, na outra semana a gente estava na Ponta Negra, tal, dependendo, porque Ponta Negra e o sono dependia muito do mar. Então aí, como esse morador, né, da costeira ele sabia, né, o tempo e tal, e a gente se programava aí junto com eles. Mas depois, né, não conseguimos mais, porque para a APAI ficou difícil, porque tem um custo muito alto e a APAI não tinha como manter. Né, porque a gente pagava profissional, mas aí depois ficou com dificuldade de combustível, né, tinha que dar alimentação para os profissionais que iam para lá, porque eles estavam indo. E durou quanto tempo esse projeto? Ficamos 1 ano e meio. Um ano e meio. 1 ano e meio. E tu notavas o engajamento das pessoas? Sim, nós conseguimos atender uma família da Ponta Negra, por exemplo, e nós resgatamos, e essa criança começou a vir depois para a APAI, sabe? Porque aí a gente, depois que elas começaram o primeiro atendimento lá, a mãe viu o quanto a filha evoluiu, entendeu? Que aí começou a trazer. Isso, desculpa te interromper, Kelly. Isso que você falou, assim,
todo esse trajeto dessa mãe sair da costeira com uma criança, aí vem de barco, faz o trecho de barco, depois faz o trecho de ônibus, chega até a PAI, mas nisso essa criança, se for uma criança do espectro, ela já passou ali por um monte de estímulo, né? Uma sobrecarga sensorial. Sim. Essa criança às vezes entra em crise. Então, assim, da gente entender que às vezes assim, o que parece fácil para uma pessoa típica, para uma mãe levar uma criança para terapia, nem sempre é tão fácil, né? Dela chegar, fazer todo esse trajeto com uma criança que tenha, de repente, uma hipersensibilidade sensorial. Isso é muito difícil, né? Sim, então, até um cadeirante. Você imagina um cadeirante. Você pegar o cadeirante, aí você desce, chega até a praia. Aí na praia você vai e bota no barco. Imagina isso. Vamos falar aí de uma pessoa com 12, 13 anos. Mas no caso, né? Vamos falar do meu de 20 anos. Meu filho está com quase 90 quilos. Aí imagine como que eu pego ele na praia, boto no barco. Aí chego do barco, tiro ele. Não, saí já no lado. Aí você chega ali no Paraty-Mirim, por exemplo, né, onde é o ponto de acesso, aí pega o barco, aí chega no Paraty-Mirim, você tem que pegar o ônibus, aí já é uma outra dificuldade. É a questão do, né, do clima, do tempo. Isso, eu acho legal se tivesse como, né, voltar com esse atendimento nessa zona, né? Olha que coisa maravilhosa. Igual, né? Porque a gente faz levantamento, e vamos dizer que lá na Ponta Negra tem 2 ou 3 famílias, aí, né? O que aquela criança precisa? O que aquela família está precisando naquele momento? Entendeu? É fono, é físio, né? E seria muito bom se pudesse. E é muito que a gente percebe, que às vezes, assim, a mãe, ou por falta de informação, ou por falta de ânimo mesmo, de ter energia, de ter esse insight. Às vezes a mãe não vai chegar até a ajuda precisa chegar até a mãe. Sim, exatamente. Até mesmo porque ela fica lá. Na verdade, a gente vê, elas não sabem nem aonde procurar. Exatamente. Entende? É porque ficam meio perdidas, porque é muita coisa. E ela está muito longe, né? Então, sim, por ela estar longe, exatamente, por ela estar longe, aí ela já acorda, já tem que estar pensando no que vai fazer para aquela criança. E se a criança hoje acorda bem, o dia vai bem, mas se ela acorda mal, a gente sabe disso que acontece, aí o dia pra gente se torna curto, né? Porque a gente fica mais ali trabalhando, tentando acalmar, tentando, né? Meu filho, por exemplo, essa semana mesmo foi 3 dias, e 3 dias de luta, sem dormir 3 dias, imagina. O menino ficou mais de 48 horas acordado. Aí você imagina, a gente não dorme, né? No dia seguinte, a gente tentando voltar para dormir, mas não dorme. E aí um dia passou 3 dias na minha vida muito rápido na semana passada, porque na correria de tentar fazer ele dormir. Então a gente pensa nisso, nessa família também. Nessa mãe lá é assim, mesma coisa, não tem como vir. Às vezes o serviço tem que ir, entendeu? Eu noto muito isso pela defensoria também, porque os meus usuários, independentemente de PCD ou não, eles precisam sair, exatamente como a Lívia falou, lá do Mamanguá, lá do pouso da Cajaíba, fazer todo um trajeto de barco, depois demanda o transporte público para chegar até aqui, e às vezes são horas para isso, para chegar até aqui. E, sem dúvida, é um complicador o risco de crise quando a gente está buscando um tratamento para a saúde, algo para a criança, para a pessoa se sentir melhor, e acaba até potencializando o sofrimento em alguns momentos. Certo? A gente vai fazer mais um intervalinho e já voltamos. Estamos de volta com o Força de Mulher, e nesse bloco eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre inclusão. Vamos lá, Lívia. O que falta na nossa sociedade? O que é inclusão? Como que cada um pode trabalhar para auxiliar nisso? Eu acho que inclusão é quando você aceita o diferente como algo normal, né? Algo que faz parte da nossa natureza. Então, o que eu vejo que necessita é uma maior participação, né? Das pessoas entenderem, e aí quando eu falo pessoas mesmo, e instituições, órgãos públicos, que tenham esse entendimento, essa aceitação, o estar preparado para receber o diferente, para acolher. Então eu sinto que falta muito o acolhimento. Então, para a gente falar em inclusão, é você saber que eu vou entrar no mercado, mas eu não tenho ali ninguém que
nenhum intérprete de Libras. Então, se eu chego ali como cliente, tem um intérprete de Libras ali. Se eu chego no hospital, tem um intérprete de Libras ali. Se eu estou na escola. Então, assim, pensando, né, em várias deficiências e comorbidades, a gente, enquanto pessoas, enquanto instituições, a gente está preparado para receber o diferente? Então, acho que para pensar em inclusão seria isso. Seriam pequenas atitudes que vão crescendo e tomando proporção maior até gerar aquilo que a gente deseja. Então, eu acho que, assim, é muito isso que você faz aqui dentro, que eu já até te falei, das pessoas se darem as mãos, né? É um hospital, é uma instituição terapêutica, uma mãe, uma rede de TV, uma defensora. Então, assim, todos, independente da causa, mas dando as mãos para quê? Para gerar um crescimento social. No nosso caso, hoje a gente está falando de inclusão, seria isso. A gente está preparado para receber o diferente, para acolher, para entender, para incluir realmente e saber que aquela pessoa precisa do quê? Precisa de entendimento, de que ela tem condições diferentes, mas ela é igual a gente. Então, assim, meu filho ele tem dificuldade na comunicação, ele tem dificuldade, às vezes, na interação social. Então, às vezes, o que precisa? Uma pessoa puxar ele, né? Uma pessoa... Eu acho que é isso, a gente se dá e a gente, quando falar em empatia, a gente pensar um pouquinho no outro. O que o outro precisa que eu consigo dar um pouquinho? Acho que seria isso. E, Lívia, eu estava pensando aqui enquanto tu falavas, o lugar que nossas crianças mais ficam acaba sendo muitas vezes em casa e depois na escola. Como que a gente pode preparar a escola, preparar nossas crianças para a inclusão? Eu penso que, assim, o que eu percebo muito, nem sempre as famílias, eu acredito muito assim, que a gente está falando sobre maternidade atípica, não pode ser uma coisa solitária. Na prática mas não pode ser. Porque eu acho que tem que haver um vínculo entre escola, saúde, família e comunidade. Se um desses setores soltar a mão do outro, não adianta, porque vai sobrecarregar alguém. Então, se não tem o apoio da rede de saúde, essa criança vai sobrecarregar em casa, essa criança vai sobrecarregar na escola. Se não tiver o apoio da família, vai sobrecarregar na escola, vai sobrecarregar na comunidade. Então, assim, sempre vai transbordar ali o copo de alguém. Então, eu acho que se a gente, cada um fizer a sua parte e der as mãos, né, que a gente estava falando, é um trabalho em conjunto. Então, assim, em escola, eu vejo que seria realmente ter um preparo, uma conversa, né, com os alunos para ter o acolhimento, ter o real entendimento do que é a deficiência, qual é a característica dessa criança. Porque eu acho que quando a gente entende, quando a gente conhece, a gente aceita e a gente inclui, né? Então, eu acho que seria isso. Até mesmo a gente entra na questão do bullying, né? Por que tem tanto bullying? Né? Eu acho que vem uma preparação que seria da escola, uma preparação que vem das famílias, né, da comunidade. Então, acho que é um pensamento em conjunto ali. Perfeito. Mônica, o que você nos fala de inclusão? Então, e o que eu acho que vai estar fluindo, né, para a inclusão, doutora? É o que eu coloquei aqui, que as escolas, elas precisam ter programas mais estratégicos. É o que eu faço com a minha filha em casa. A turma dela... Que idade tem tua filha? A minha filha tem 6 anos, a Laura. Mas a Laura, a gente conversa tanto sobre tudo e ela se socializa com todo tipo de criança que essa estratégia que eu coloquei até na escola dela está fazendo com que eles em sala, é o que ela falou, fiquem leves, fiquem iguais, doutora. Porque tudo é estratégia, é um programa. E você colocar em casa que eles são importantes, que eles te ensinam, como ela colocou para mim, mamãe, como eu aprendi com meu coleguinha e como eu amo ele. Ela abraçava o dia que eu fui pegá-la e vi com ele, doutora. Eu fiquei tão feliz dela colocar, mamãe, ele me ama. Então eu acho que eu volto a colocar a situação. É o amor, gente, é só amor. Tudo na vida a gente tem que começar com amor. Amor e respeito.
E é uma sensação de amor muito puro, né? Que eles lembram da apresentação. Aquela apresentação que teve na ação social é também uma forma de inclusão, de mostrar. E eles abraçavam e diziam assim, ai, eu te amo, de tão felizes que estavam. Gente, mas é porque eles conseguiram, eles atingiram um ponto, entendeu? E pra gente, a gente vê uma forma tão simples, né? Mas pra eles, nossa, a gente tão bom. É colocar leveza em tudo. E a gente colocar, gente, vamos informar, vamos conversar com nossos filhos, nossos amigos, como ela levou, né? A sociedade, gente, as comunidades precisam andar juntas. A família, você precisa informar, você precisa conversar um pouco com seu filho e colocar que tudo é normal e que é normal. A inclusão a gente tem que pensar de uma forma geral, em tudo. Em tudo. No turismo, em tudo. É na cultura, exatamente. É no esporte. A gente fala muito na educação, mas acho que em todos os setores tem que ter inclusão. Tudo. Dentro disso que você falou, é até importante você pensar do ponto de vista da sobrecarga até de um professor. Quando você tem essa abordagem que você ofereceu, você coloca os alunos como coparticipantes ali, você meio que até tira um pouco a tua sobrecarga, por quê? Porque aquele aluno PCD que tem uma dificuldade de aprendizado, o outro vai lá e vai estar ajudando também. Ele está com uma dificuldade de interação ou passando por uma dificuldade de comportamento, o outro vai ajudar ali a corregular, enfim, assim, cada um fazendo um pouco, e aí acho que não transborda no copo de ninguém. Exatamente, porque é normal. Porque a gente precisa colocar isso como normal. Não é, doutora? Abraçar a causa. Sim. Abraçar, viu? Joia, vamos fazer mais um intervalinho, daqui a um pouco voltamos. Olá, meu nome é Josineire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Oi, meu nome é Yara. Eu já venho na clínica da doutora Jo desde o final do ano. Faço procedimentos de drenagem linfática, lipocaptação e ecos. O trabalho delas é excelente. Eu recomendo bastante que vocês venham conhecer a clínica. Eu sou a Mariana. Eu sou a Letícia. Venham para a Derramix. Estamos aqui mais uma vez no bairro Jabaquara. Desde o nosso início de governo, estamos com diversas ações aqui no bairro do Jabaquara. Nesse momento estou aqui no Largo de Tiradentes, que nós estamos fazendo aqui a canalização e também a urbanização desse espaço de lazer que, na verdade, vai ser uma praça aqui do bairro de Jabaquara. Dando continuidade, estamos aqui na Avenida 22 de Abril, no bairro de Jabaquara, onde estamos fazendo toda a canalização, drenagem e, em breve, a pavimentação dessa via importante para o município. Estaremos também presentes no seu bairro, levando ações, levando obras e muito mais melhoria para a população de Paraty. Meu nome é Malu Dias e estarei apresentando o jornal a partir de maio, de segunda a sexta, às 13h19 na TV Paraty. Não perca! Olá, meu nome é Josineire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve.
Ó, estou no centro de Paraty, bem no centro mesmo, aqui onde tem turismo de informações de turismo aqui. Aí encontrei esse senhor e ele está orientando o rapaz a plantar uma bromélia, não, uma orquídea. É isso, né? Bom dia. É orquídea. Qual é o seu nome? Júnior. Como? Júnior. Júnior. Seu Júnior, que iniciativa bonita. Essas outras foi o senhor também? Não, elas nasceram e a gente agora vai tirar uma muda que tem de orquídea ali para tentar plantar na praça. Ah, que legal. E tem outras árvores que o senhor faz a mesma iniciativa, não? Não, a gente de vez em quando que tem muda de orquídea sobrando, a gente distribui. Que legal. O senhor tem um orquidário? Eu tenho orquidário. É mesmo? E onde fica esse orquidário? Na minha casa. Ah, que legal. Se o senhor não se incomodar uma hora, eu gostaria de marcar. Ó, gente, aqui, ó. Valeu, amigo. Um abraço. Você plantado. Eu sou amigo do Júnior e a gente resolveu plantar essa orquídea aí para ver se daqui uns anos dá flor pra gente, dá as flores bonitas. Vai dar, é o que ele falou, vai dar. Valeu? Tá, obrigado. Obrigado, Mr. Júnior. E parabéns aí pela iniciativa. Valeu. Bom dia, eu sou o capitão-tenente Sueiro, sou o agente aqui da Capitania dos Portos em Paraty. A agência da Capitania dos Portos em Paraty é uma organização militar componente do Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário. E aqui em Paraty, a nossa área de jurisdição, ela abrange desde o Foz do Rio Mambucaba até a ponta de Trindade. São cerca de 160 quilômetros de extensão, dos quais a Marinha se faz presente diariamente durante os 365 dias do ano. Esses polos, essa área ela é dividida em polos, são 6 polos aqui, de maior atenção: sul, norte, centro, leste, ilhas e enseadas, de forma que a gente consiga atender todas as demandas aqui com relação à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Aqui na área de jurisdição de Paraty, nós controlamos cerca de 5.000 embarcações, são cerca também de 16.000 amadores. Quer dizer, a área de jurisdição de Paraty, em razão da própria importância turística dela e da demanda apresentada ao longo do tempo, e isso só cresce, destaca a atuação da Marinha aqui na região. A Marinha, aqui em Paraty, ela trabalha baseada em 3 pilares constitucionais: a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. E dentro desse contexto, a Marinha também executa e coordena cursos do ensino profissional marítimo, voltados a qualificar pessoas para exercerem ofícios no mar. Aqui, especificamente, na região de Paraty, os cursos mais demandados são o curso de segurança de passageiros, o curso de formação de marinheiro auxiliar de convés e o curso de pescador profissional. Esse ano de 2025, a gente tem uma expectativa de formar cerca de 300 pessoas só pelo programa do ensino profissional marítimo, ou seja, é o programa onde recursos federais são alocados para a formação de profissionais para trabalharem no mar. Também podem ser oferecidos cursos extra-FDPEM, extra-Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, por empresas e instituições públicas, de forma a contemplar pessoas que não conseguiram aprovação naquele curso oferecido pelo PREPOM. Então, no contexto do ensino profissional marítimo, a Marinha entendeu, dentro do contexto do ensino profissional marítimo, que a descentralização da execução dos cursos seria a melhor opção. Nós identificamos aqui em ações de fiscalização do tráfego aquaviário a dificuldade que as pessoas que residem nas regiões costeiras têm em se matricular no curso. Seja em razão da dificuldade da mobilidade, seja aquelas inerentes à própria atividade que ele exerce durante o dia. Então, esses cursos foram descentralizados, agora nós vamos alcançar a primeira comunidade costeira, que é de Paraty-Mirim. Conseguimos também enviar lá para essa região o grupo de atendimento ao público, e nós levamos todas as fases
do programa do ensino profissional marítimo para lá. Ou seja, desde a matrícula até a execução, até o início das aulas propriamente dito. Então, a Marinha aqui em Paraty, ela trabalha diariamente em ações de fiscalização do tráfego aquaviário, mas como eu comentei, a nossa extensão diária ela é muito grande. Então, é fundamental que a população, a sociedade civil participe. E como que a sociedade civil participa? Ela pode entrar em contato conosco por meio dos telefones DDD 24 98123 6056. Esse telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cabe salientar que quanto mais expressiva for a participação da sociedade, mais efetivas serão as nossas ações. Contem sempre com a Marinha, é a Marinha trabalhando para a sua segurança. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esteta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio de Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Eu me chamo Nadir, tenho 86 anos, frequento a Dermix há 3 anos e não pretendo sair daqui, porque os resultados são maravilhosos. Faço tratamento facial, corporal e me sinto muito bem, um atendimento nota 1000, me sinto assim maravilhosamente bem. Não pode contar mentira. Não é mentira. Não é 86, é 70 anos. Né? 86 aninhos. Tenho 2 filhas idosas já. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mônica Albuquerque, tá? Eu sou de Paraty, eu tô aqui há 22 anos, eu sou assistente social e agora a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que tá chegando para nós, que é um programa incrível que vai ser estreado dia 1º de maio, se chama Força da Mulher. E eu conto com vocês, porque a gente vai falar sobre muitas coisas maravilhosas para nós. A gente vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre qualidade de vida e a gente vai falar também sobre um assunto que, assim, tá super em pauta, que é a nossa violência doméstica, o que a gente está vendo, assim, na nossa cidade que tá demais. E a gente vai estar com equipes maravilhosas da Delegacia da Mulher, o núcleo da Coordenadoria da Mulher. A gente vai estar com pessoas assim incríveis para que a gente tenha melhor qualidade de vida e que a gente entenda o maior objetivo, que é nos proteger. Então eu conto com vocês, tá? Dia 1º de maio. Gente, obrigada! Estamos juntas sempre. Um beijo! Pessoal, estamos de volta em mais um bloco e no intervalo a gente viu um material que a Lívia produz, que é muito bonito. Um material de cunho educativo, quando ela diz assim, ninguém conhece melhor o seu filho do que a própria mãe, ninguém sabe melhor as dificuldades e necessidades do que a própria mãe. Lívia, mostra pra gente e conta, tu que fizeste tudo isso, é viável? Qualquer mãe fazer? Eu acho que sim, não tem é um material pedagógico adaptado, né? Material de estimulação. Eu digo que assim, aqui em Paraty é bem caro de você conseguir produzir, né? Mas para fora daqui o pessoal comercializa, né? O pessoal vende. Só que tudo a gente dá um jeitinho, né? Então assim, da mesma forma que eu faço isso aqui, plastificado, a mãe pode desenhar e passar uma fita. Não consigo plastificar? Passar uma fita. Material reciclável, dá para fazer também, por exemplo, eu conheço uma mãe atípica que o filho dela tem, perdão, não vou falar o nome de quem é, mas assim, a pessoa se assistir vai saber quem é. Ele tem hiperfoco em tampinha de garrafa. Então, com aquela tampinha de garrafa, dá para fazer pareamento, jogo da memória, sabe? Pegar figurinhas, cola na tampinha, dá para a criança fazer o pareamento do alfabeto, de imagens, de cores. Então,
tudo eu acho que é a intenção. Então, às vezes o material, se a mãe não tem condições de fazer um que é mais caro, acho que vai muito daquele jeitinho de mãe. Pega um material reciclável e dá para fazer também, bolinho de papel, garrafa PET, enfim, tantas coisas que a gente consegue aproveitar, dá para fazer. Então é um material assim, é um material que é totalmente interativo, né? Deixa eu te ajudar. Super interativo, né? Que a criança faz. Então, é um material que é de estimulação para uma criança PCD, mas também para alfabetização, enfim, para uma criança que está com uma dificuldade de aprendizagem, né? E são coisas assim, são simples de fazer. Você pode, né, muitas vezes fazer de acordo com o interesse da criança. Meu filho passou por uma fase que ele era fascinado pelo espaço. Peguei a fotinho dele, coloquei aqui, aí ele explorava qual planeta que é esse. Então, você vai desenvolvendo a partir do interesse da criança, né? Eu acho que seria isso. E uma coisa também que a Renata sempre puxa o assunto é para as mães que às vezes fazem a solicitação do BPC, ou até uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia, por exemplo, quando eu vou levar meu filho numa primeira consulta, né? A Mônica, que trabalha no hospital, sabe que o médico sempre faz a anamnese, que é aquela análise, primeira análise do caso da criança. Então, eu já faço assim, eu já tenho todo o quadro do meu filho, eu escrevo como começou, quais as principais dificuldades, aí eu anexo tudo aqui, os exames, os principais, né? Os encaminhamentos, enfim, relatório, e eu entrego isso para o médico. Então, às vezes você vai fazer uma solicitação de BPC, você entregar isso, você já está poupando um tempo, porque assim, o médico vai ter ali, o perito vai ter ali um período reduzido para conhecer seu filho. Você já está levando isso aqui, você já está adiantando muito aquele momento ali. Ele vai conhecer seu filho a partir daquilo que você está apresentando. Então, acho que assim, é um poupa-tempo e é algo que ajuda bastante, pelo menos tem me ajudado no dia a dia, né? E tem os materiaizinhos também que são com feltro, né? Que também são... Tudo feito por ti, né, Lívia? Eu fiz tudo à mão. E são, assim, para mim, aprendi a fazer por conta do meu filho. Então, lógico que, assim, eu já trabalhava com arte, mas eu aprendi a fazer o material adaptado para trabalhar com ele, por causa do Lucas. Então, maravilha. Posso segurar essa pasta? Essa pasta da Lívia aqui organiza muito a questão da saúde dos nossos filhos. E é como uma demanda muito comum na defensoria é a questão do benefício. E é necessário passar pela perícia. Quando tu já chega com a documentação, quando tu já chegas com os exames, isso facilita a análise médica. Bem como disse a Lívia, poupa o tempo daquele perito. Então isso aqui deve ser um exemplo para a gente fazer com os nossos filhos, guardar em um mesmo local os exames. Porque na correria da vida, às vezes a gente faz um exame, deixa numa gaveta, faz outro exame, deixa em outro lugar e deixa no médico. Se a gente puder ter esse material compilado, isso facilita muito. Parabéns, Lívia. Você sabe como que eu comecei essa pastinha? O meu filho, quando ele recebeu o diagnóstico, ele não falava, ele era não verbal. E como toda mãe atípica, eu também ficava assim, eu tenho medo de mandar meu filho para a escola porque ele não sabe falar. Ele não vai saber se comunicar comigo e falar aquilo que está acontecendo. Quando eu mandei, eu fiz um caderninho e coloquei ali, escrevi como se fosse o Lucas falando. Então, tia, meu nome é Lucas, a minha dificuldade é essa. E aí tinha um dicionáriozinho das palavras que ele falava. Então, ele falava bubu. Eu sabia que o bubu, para ele, era o dodói. Mas eu falei, a professora não vai saber. Não. Então, aí eu fiz. E assim, para minha alegria, aquele dicionáriozinho de palavras do Lucas, né? Que eu falava, esse aqui é o manual do Lucas. Ele foi crescendo. Então, hoje meu filho fala, né? Ele tem a dificuldade dele de comunicação, mas ele fala muito mais. Então, assim, aquilo ali ajudou, assim, os profissionais que atenderam ele. Então, acho que é isso. É a gente pensar como que a gente pode facilitar também, não facilitar, mas, assim, ajudar nessa caminhada, tanto deles também, e às vezes profissional, né? Que não vai ter, às vezes, a compreensão que a mãe tem, que a mãe está 24 horas com a criança, e eu acho que isso ajuda também, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu queria fazer uma pergunta para essas mães aqui. A gente fala muito em cuidar, como cuidar do filho, fazer um material para ajudar. Vocês sentem que em algum momento alguém cuida de vocês? Eu sinto que o próprio Cauã cuida de mim, sabia?
O Cauã é aquele, quando eu deito com ele na cama, assim, ele não dorme sem me dar um beijo no rosto, sem agradecer. Ele fala, ai, mamãe, obrigado, entendeu? Obrigado. Aí, ele, quando eu chego em casa, ele fala, mãe, eu papei. Aí ele deita na cama, diz que arrumou a cama. Imagina, o Cauã nem fica em pé, mas ele fala que ele arrumou a cama, que ele cortou com o lençol, acho que é o sonho dele, né? Tá? Aí a gente deita, a gente conversa um pouquinho. Muitas vezes eu chego em casa cansada mesmo. Aí, quando eu deito do lado dele, ele já vai, já abraça, já beija, já pede obrigado. Sabe assim, a gente fica tão bem, sabe? Nossa, isso enche a gente de... E quando a gente tava um pouco com febre, porque a gente tem isso, né? Lógico. Esses dias eu tava com febre, ele deitava no olho, mamãe, mamãe, eu te amo. E dava cada beijo, sabe? Assim, aquele carinho, sabe? Eu sinto que ele cuida bastante, assim, sabe? Tem um carinho. Mas a minha família também é essencial. Eu tenho meu marido, meus filhos, né? E a gente ali é um, sabe? Um por outro, e um ajudando o outro. Eu tenho momento de fraqueza, eles estão ali do meu lado. Tem dia que a gente também precisa mesmo daquele espaço nosso. Aí meu filho, que é mais velho, fica com o irmão. Tem dia que eu quero viajar com meu marido, meu filho fica com o irmão, sabe? A minha família também é essencial nesse momento. Uma rede, né, de apoio. Exatamente. Familiar, a família, né? Familiar. Família é tudo. É. Graças a Deus. E olha que a minha família não é uma família assim, dita normal não, né? Porque eu tenho filho meu, filho dele e o filho nosso. Imagine, tudo morando junto, doutora. Gente, era uma família grande, viu? Parecia assim, porque era 2 filhos meus, 2 filhos dele, não, 3 dele, e um nosso, que é o Cauã. Imagine 5, 6 pessoas dentro de casa. Parecia até um alberguezinho, assim, sabe? Era o quarto do casal e o quarto das crianças. O quarto das crianças era beliche, tá tudo contelado, assim, sabe? Era muito bonitinho. Mas, graças a Deus, sabe? A família pra gente é tudo. É tudo. É um amor que abastece, né? Não é? E assim, um do lado do outro. E ali tudo irmão, a gente acabou criando assim, sabe? Todos são irmãos, todos se respeitam, sabe? Muito legal. E Lívia, quem é que te cuida? Primeiramente, Deus. Né? Em segundo lugar, assim, eu tinha meu pai, né? Meu pai já é falecido desde 2020, finalzinho de 2020 ele faleceu, que era o meu grande apoio, meu grande suporte. Eu falava que era meu pai, porque ele era pai e mãe, né? Então, era um avôzão. Eu falo que Deus foi tão bom comigo que me deu um pai maravilhoso e me emprestou para os meus filhos ainda. Então, era o meu apoio, né? Perdi meu pai e hoje em dia, assim, eu não tenho uma rede de apoio, mas é como a Kelly falou, é fundamental, é importante. Mas se você não tem, busque, né? Uma mãe atípica para, de repente, né? Às vezes um ombro amigo, né? Você desabafar, trocar informações. Enfim, um amigo, uma rede de apoio que você consiga encontrar. Procura a Mônica no hospital, procura, de repente, está precisando de informação, vai ali no pai, conhece o trabalho deles, né? Eu acho que assim, eu falo que às vezes a gente não tem muito o que oferecer, mas você pode oferecer uma informação, uma mão amiga, um apoio, né? O próprio grupo que vocês têm unidos, sim, isso é importante. Com certeza, né? De você oferecer, acho que o mais importante que a gente tem a oferecer a alguém é o tempo. É o tempo da gente. Então, assim, me sinto cuidada, como falei com a Renata, né? Eu me sinto cuidada, assim, quando eu recebo um acolhimento, enquanto mãe, enquanto pessoa. Então, eu venho de um lugar meio sofrido, assim, de uma situação meio difícil. Então, assim, quando a gente recebe um acolhimento, acho que é isso que esquenta a alma. Então, às vezes, o acolhimento, às vezes, não é nem para você, é para outro, mas você fica feliz por esse outro. Então, acho que é isso. É quando você recebe acolhimento. Acolhimento é tudo. Tudo, doutora. Eu trabalho diretamente com isso, eu sei que é. E assim, eu sempre falo, tudo vale a pena. A gente só não pode desistir. Então, por isso que eu tô sempre ali. Eu falo, eu tô aqui, eu tô com vocês. E é isso. Vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Vale a pena assistir. Exatamente. Eu acho que essa é a nossa mensagem, né, meninas, para hoje. Aliás, cada uma quer dar uma mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre isso, divulgar,
quero que as pessoas tenham sempre em mente que uma pessoa neurodivergente, ela só precisa do teu olhar assim de entendimento, de compreensão das limitações que ela tem, mas que ela supera e surpreende, né, a cada dia os seus desafios. Então, se a gente der uma oportunidade para o outro, a gente vai surpreender o quanto a gente pode melhorar enquanto pessoa também, aprendendo com quem é diferente da gente. Acho que é isso aí. E a minha mensagem é: eu estou sempre com vocês. E vale a pena lutar, vale a pena insistir, vale a pena procurar, vale a pena pedir. Eu preciso, me ajuda, e a gente está lá, tá? E eu tô junto sempre com todas vocês, com vocês, tá? Eu vou falar então da PAI, né, gente? Vou deixar lá, né, a porta da PAI aberta para vocês estiverem precisando. Pode nos procurar lá, a gente funciona de segunda a sexta, né, de 8 às 5. Eu consigo estar lá sempre a partir das 9 horas, fica até fechar também. Mas a equipe está lá à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Tem um númerozinho de contato? Então, agora é o WhatsApp, aí eu não gravei muito bem, não. Tá, não tem problema. E eu queria só fazer um agradecimento para minha mãe. A minha mãe está fazendo aniversário hoje, meninas. Dizer que obrigada por tudo e que eu te amo mesmo. Você está aqui. Obrigada. Parabéns para a mamãe, então. Não é? Certo? Agradecemos, então, a companhia de todos vocês e até o próximo programa.